Oi, pessoal, tudo bem? Então tá, continuando o nosso assunto, hoje a gente vai ver então, vamos continuar com regra de três, né? Só que agora a gente vai ver probleminhas. Então são situações, problemas que tem que ler, interpretar e resolver usando regra de três. Então eu vou focar primeiro aqui, eu vou virar aqui a câmera, vou focar aqui primeiro no primeiro exemplo, tá? Então diz assim, exemplo 1, né? Uma máquina produz 150 peças em 3 horas. Quantas peças essa mesma máquina irá produzir em 5 horas? Então, quando a gente começou com regra de três, o que eu disse para vocês? Que regra de três a gente utiliza quando a gente tem três valores e quer descobrir um quarto. Então, aqui eu tenho três valores e quero descobrir um quarto valor. O que a gente precisa saber para a gente resolver a conta da forma certa? A gente tem que separar as grandezas, tá? Colocar cada grandeza, cada situação debaixo da sua. Por exemplo, a gente está trabalhando nesse problema especificamente, a gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando com peças e com horas. Então, a gente tem que separar numa primeira coluna as peças e numa segunda coluna as horas. Não pode misturar peça com horas, senão o resultado vai dar errado. Então, aqui eu tenho, ó, eu coloquei, escrevi aqui, ó, peças e escrevi aqui horas. É obrigado a escrever o que você quer? Não, não é obrigado. Só que se você fizer isso, você consegue entender melhor. Então, ó, 150 peças está para quantas horas? Para 3 horas. Então, ó, na mesma linha tem que ficar os números proporcionais. Então, 150 peças, ela faz em 3 horas. Tá aqui as 3 horas. Depois eu tenho outro valor que é 5. O 5 é o quê? É horas, tem que ficar debaixo de horas, então é debaixo do 3. Automaticamente, o outro lugarzinho que não tem nada é o meu X, tá? Então eu quero descobrir o quê? Quantas peças ele vai fazer em 5 horas. O que você vai ter que observar agora? Se os dois valores aumentam ou se os dois valores diminuem. Como assim? Você vai ter que analisar da seguinte forma: olha primeiro para os dois números que você tem, aí você vai analisar. Daqui para cá, do 3 para o 5, aumentou ou diminuiu? Ah, de 3 para 5, aumentou. Ó, sinalzinho de mais tem aqui. Aí você vai lá do outro lado. Quando eu descobrir o valor do X, esse valor do meu X ele vai ser maior do que o 150 ou ele vai ser menor? Vamos imaginar, vamos pensar e analisar. Se 150 peças ela faz em 3 horas, vamos imaginar que ela está trabalhando na mesma proporção, né? Na mesma velocidade, na mesma agilidade. Então, automaticamente, se ela trabalhar 5 horas, é óbvio que essa máquina vai produzir mais do que 150 peças. Então, daqui para cá também vai aumentar, ó, mais e mais. Quando os meus dois valores aumentam ou diminuem, é sempre multiplicado cruzado, como a gente já estava vendo. Tá? Depois vocês vão entender aqui esses maisinhos, esses menos aqui que a gente está fazendo, tá? Então, o que você tem que observar? Se os dois valores aumentam ou diminuem, como aqui, ó, que depois a gente vai ver esse outro exemplo, você sempre vai multiplicar cruzado. Então, sempre começa pelo número e o x, tá aqui, 3 vezes x é igual 150 vezes 5, como a gente já fazia da outra maneira, que eu já dava só a continha pronta para vocês. A única diferença é que agora você vai ter que montar a conta e cuidar para montar a conta certa. Então, vai fazer aqui 150 vezes 5, 750, abaixei o 3x, depois, ó, isolei o x, 750 dividido pelo número que estava do lado do x. Qual é o número que estava do lado do x? O 3. 750 dividido por 3, 250. Sempre que for problema,
tem que ter uma solução, uma resposta básica, tá? Você tem que escrever o que é isso. Então, é 250 o quê? Peças. Lembra que eu disse para você já que pode ser uma resposta rápida, mas tem que ter uma resposta. Então, qual era a pergunta? Quantas peças essa mesma máquina irá produzir em 5 horas? Quantas peças ela vai produzir em 5 horas? 250 peças. Você poderia escrever só 250 peças ou poderia escrever 250 peças em 5 horas. Tá? Agora vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho aqui. Acertando 20 questões na prova, o aluno tira 10. Se o aluno acertar 14 questões, qual será a sua nota? Então, primeira coisa que você tem que observar no teu problema. O que eu tenho nesse problema? Eu tenho questões e eu tenho nota. Então, a minha coluna vai ser de questões e vai ser de nota. Então, vamos lá. Quais são os valores que eu tenho? O 20 diz que... O 20 é o quê? É questões, fica debaixo de questões. Diz que se ele acertar 20 questões, ele tira 10. Então, 20 está para 10. Na linha tem que ficar os resultados proporcionais. Assim, eu tenho outro valor que é 14. O que é o 14? São as questões. Então, 14 fica debaixo de questões. O meu outro valor que eu não tenho, o que é? É o x. O que a gente vai observar aqui? Se os dois valores aumentam ou se os dois valores diminuem. Vamos lá. Do 20 para o 14, o que aconteceu? Diminuiu ou aumentou? Diminuiu. Aí vamos analisar. Tá, se ele acertar 20 questões, ele tira 10. Mas se ele acertar 14 questões, o que vai acontecer com a nota dele? Vai diminuir. Eu ainda não sei qual é a nota dele, mas eu sei que vai ter que diminuir, vai ter que ser menos que 10. Então, os dois valores diminuiu. Quando os dois valores aumentam ou quando os dois valores diminuem, o que eu faço? Multiplico a minha conta em forma de x. Sempre começo pelo número que dá acesso ao x. Então, 20 vezes x é igual 14 vezes 10. Abaixo o número com x, igual 14 vezes 10, 140. X é igual 140 dividido por 20. 140 dividido por 20, 7. Qual é a nota que ele vai tirar, então? Nota 7. Então, se ele acertar 14 questões, ele vai tirar 7 na prova dele, ok? Agora a gente vai para a próxima questão, próximo exemplo, né? Aí eu tenho aqui, o meu próximo exemplo diz assim: se 1 litro de gasolina custa no posto R$ 3,83, quantos litros de gasolina serão abastecidos com R$ 137,88? O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, analisar o meu problema e verificar quais são os valores que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho litro e eu tenho reais, né? Pode ser litro de gasolina ou sei lá, mas eu tenho litro e tenho reais. Então, vamos organizar litros e reais. Coloquei aqui, certo? Então, quais são os valores que eu tenho? Eu tenho 1, eu tenho 3,83 e tenho 137. Então, vamos começar pelo primeiro. O 1 tá aqui. 1 litro está proporcionalmente ao quê? Ao 3,83, tá aqui. E o 137 é o quê? É litros, litros de gasolina serão abastecidos. Tá. Desculpa, o 137 é reais, dinheiro. Então, ele tem que ficar debaixo do reais. E o que eu quero descobrir? Os meus litros. Então, se você analisar agora, o que acontece? Do 3,83 para o 137,88, o que aconteceu? Ele aumentou e aumentou bastante. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Do 1 para baixo também vai aumentar, né? Porque se com 3,83 eu conseguir colocar 1 litro, é claro que se eu tiver 137,88, eu vou botar muito mais do que 1 litro. Então, isso aqui também vai aumentar. Então, as duas grandezas aumentaram. Se as duas grandezas aumentam, eu multiplico em forma de x. Começando sempre pelo número que te dá acesso à letra. Então, eu tenho 3,83 e o x. Então, 3,83x é igual 1 vezes 137,88.
1 vezes 137,88 dá 137,88. Isola o x e esse 3,83 passa para cá, dividindo. Ó, vocês podem ver que eu fiz aqui do ladinho a continha de divisão para quem não lembra. Então, 137,88 dividido por 3,83 dá quanto? Fazendo a continha de divisão dá 36. O que é o 36? São 30